Saudações a todos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar em torno de estimativa por intervalo de confiança para proporções. Não é um tema novo, nós já temos vindo a gravar várias aulas relacionadas com este mesmo tema, que é estimativa por intervalo de confiança. E hoje nós vamos concentrar este tema a nível de proporções. Qual é o nosso principal objetivo? O nosso principal objetivo passa por nós aprendermos a calcular variações proporcionais dentro de uma certa população. E como é que nós iremos encontrar estes níveis mínimos e máximos proporcionais dentro de uma população? Por intermédio do intervalo de confiança. Faço-me entender? Então, vamos de forma muito objetiva ler um exercício e depois resolvemos juntos. O exercício diz o seguinte, que um centro americano de estatística relatou que 47% dos estudantes de uma faculdade trabalham para pagar os gastos com estudo e moradia. Assume entender? Depois diz, considere que uma amostra de 450 estudantes da faculdade foi usada no estudo. Forneça um intervalo, já é o pedido no caso, forneça um intervalo de confiança a 95% para a proporção de estudantes de faculdade da população que trabalham para pagar os gastos com estudo e moradia. Nota importante, estamos a trabalhar aqui com uma população, não é, de estudantes, que dentro desta mesma população foi extraída uma amostra, que no caso essa amostra é composta por 450 estudantes, que é o número de estudantes que nós iremos recorrer para desenvolver o nosso estudo, não é? Estes aqui são os nossos dados. Então, estamos a trabalhar com uma amostra de 450 estudantes. Para além do fato de estarmos a trabalhar com uma amostra de 450 estudantes, já nos é especificado no exercício o percentual de estudantes que efetivamente trabalham para pagar os gastos com estudo e moradia. E o nível de sucesso, não é, destes estudantes que efetivamente trabalham para custear os seus gastos com estudo e moradia corresponde a 47%. Estamos juntos? Certo. Outro dado importante que nos é apresentado aqui tem muito a ver com a estimativa, o intervalo de confiança com que será desenvolvido o estudo. Que no caso estamos a trabalhar um intervalo de confiança de 95%. Então, como é que nós iremos aplicar a fórmula da proporção neste tipo de exercício? É muito simples. A fórmula geral da estimativa por intervalo de confianças para proporções é dada da seguinte maneira. Nós vamos ficar aqui com o percentual de sucesso de estudantes que efetivamente trabalham para custear, não é, os seus gastos com estudo e moradia, que será aqui mais ou menos o nosso Z alfa meio vezes, vamos ficar aqui com a raiz, com o percentual de sucesso de estudantes que efetivamente trabalham para custear os seus gastos com moradia, não é, estudos, vezes a percentagem de sucesso destes mesmos estudantes sobre N. Estamos juntos? Podemos escrever esta fórmula de uma outra maneira mais simplificada. Vamos ficar aqui com o percentual de sucesso menos
Z alfa meio vezes a raiz de sucesso vezes insucesso sobre N. Podemos ficar aqui com menor ou igual, proporção populacional, no caso. E aqui vamos ficar com o percentual de sucesso mais Z alfa meio vezes a raiz do sucesso vezes insucesso sobre N. Awad, estamos a falar aqui sobre sucesso, insucesso. O que isto quer dizer? Muito simples. Nós temos que partir do princípio que sucesso, que é representado pela letra P, mais insucesso é igual a 1. Faço-me entender? O somatório do sucesso e insucesso é igual a 1. Este ponto é muito importante. Então vejamos, se a percentagem de sucesso que me é dada é de 47% e eu estou em busca da percentagem do insucesso, sabendo que o somatório de ambos tem de ser de 100%, eu chego à conclusão que o quê? Que na verdade a percentagem do insucesso, que representa o número de estudantes que não trabalham para pagar os seus gastos com estudo e moradia, representa quanto? Representa 53%. Estamos juntos? Certo. Assim sendo, fazendo uma aplicação direta na fórmula, eu vou dizer que o quê? Vou dizer que o intervalo de confiança a 95% será. Qual é o meu sucesso? 47%. Então, vou ficar aqui com 0,47. Menos, qual é o valor do meu Z alfa meio? A primeira questão é preciso entender. Por que estamos a trabalhar com Z alfa meio? É uma questão que não é nova, não é? Nós já falamos sobre isso em videoaulas anteriores. Estamos a trabalhar com Z alfa meio em vez de T alfa meio pelo fato do tamanho da nossa amostra de alguma forma ser superior que 30. Estamos juntos? Certo. E ensinamos também, temos videoaulas disponíveis aqui no nosso canal que dão a explicação detalhada de como é que nós encontramos a medida de probabilidade de uma certa, de um certo intervalo, não é? Utilizando tanto o gráfico do Z-score, tanto o gráfico do T-student. Temos uma explicação muito detalhada sobre isso aqui no nosso canal. Para simplificarmos e gerirmos melhor o nosso tempo, o que nós podemos dizer é o seguinte, não é? Quando o nosso intervalo de confiança, até porque não era necessário fazer isso, porque já temos várias aulas explicando sobre isso, mas vou colocar aqui. Vamos perceber o seguinte. Este aqui é o gráfico representativo do Z-score. Ok? Então, qual é a particularidade deste gráfico? Este gráfico dá-te a medida de um ponto, dá-te a medida de probabilidade até um certo ponto. Estamos juntos? Então, a questão que pode ficar aqui é a seguinte. Vejamos, nós percebemos que estamos diante de um gráfico simétrico, né? E qual é a particularidade de um gráfico simétrico? Cada um dos lados, o gráfico é separado da metade, não é? Então, se os dois lados fazem 50%, pressupõe-se. Então, se os dois lados fazem 100%, pressupõe-se que cada um dos lados faz 50%, no caso. Então, vejam o seguinte, nós estamos a trabalhar com um intervalo de confiança de 95%, não é? Então, nós pretendemos encontrar a medida de probabilidade aqui. Estamos juntos? Já sabemos que o nível de significância, por sua vez, estamos a trabalhar com um gráfico bilateral. No âmbito de intervalos de confiança, dizer que vamos usar um gráfico bilateral, porque sempre que nós trabalhamos com intervalos de confiança, os gráficos que nós usamos para encontrar os valores tanto de Z tanto de T são gráficos bilaterais. Então, vejam só, que nós vamos ficar com o quê? Com alfa sobre 2, não é?
alfa sobre 2 é o quê? 5% sobre 2, porque se o meu nível de confiança é de 95%, pressupõe-se que o meu nível de significância são de 5%. Então, a medida deste lado será de 2,5%. E idem para este lado. A medida deste lado aqui também será, por sua vez, de 2,5%. Estamos juntos? Então, aqui é a parte esquerda do gráfico. Então, estamos a trabalhar aqui com números negativos. Estamos juntos? Certo. Então, gráfico simétrico, já havíamos exemplificado isso. Portanto, eu vou buscar se esta minha área não pintada corresponde à área de significância e vale 2,5%, pressupõe-se que eu estou em busca de uma probabilidade correspondente a 0,4750, não é? Que na verdade é equivalente ao quê? A 47,5%. Então, se eu busco esta medida de 0,4750 tabelado, não é? Isto é, busco esta medida na minha tabela normal. Nós já havíamos explicado muito sobre isso. Nós vamos perceber que a interseção que gera este nível de probabilidade corresponde a 1,96. Então, aqui vamos ficar com menos 1,96. Assim sendo, nós vamos dizer o quê? Que a percentagem ou a proporção de sucesso de estudantes que efetivamente trabalham para pagar os gastos com estudo e moradia será de 0,47 menos 1,96 vezes, aqui nós vamos ficar com o quê? Com 0,47 vezes 0,53 sobre 450. Vamos ficar aqui com a proporção populacional, que será 0,47 mais 1,96 vezes 0,47 vezes 0,53 sobre 450. Então, se nós inserirmos tudo isto na máquina, nós vamos constatar que o quê? Que é um intervalo de confiança de 95%. As proporções elas variam de quanto? Aproximadamente 0,42 a 0,52. Estamos juntos? Então, o que nós podemos dizer aqui é o seguinte, é que a um nível de confiança de 95%, pode-se afirmar que a proporção de estudantes que trabalha para pagar os gastos com estudos e moradia varia de 0,42 a 0,52. Estamos juntos? E é desta forma que nós terminamos o nosso exercício. Então, eu espero que vocês gostem. Se realmente foi de algum interesse e benefício o vídeo, subscreva o canal, ative o sino de notificações e fique ao par de todas as nossas novidades. Estamos juntos? Até uma próxima videoaula.